tudo bem? Sejam bem-vindos ao videocast Conexão Sustentável do Sistema FIEC. O nosso objetivo é apresentar as políticas de sustentabilidade destacadas pela Federação. E hoje nós estamos aqui com um papo leve, um papo bacana, né, com as nossas convidadas especiais. Estamos com a Natália Camarão, a nossa gerente jurídica aqui da FIEC, e a nossa coordenadora do Núcleo SG, Alcileia Farias. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada por aceitarem o convite. Tudo bem com vocês? Tudo bom, Nara? Obrigada. Para mim é uma grande honra participar desse momento e principalmente do tema, né, que a gente vai abordar. Exatamente. A gente está aqui para falar de um tema, né, que elas vivem em plena plenitude, digamos assim, que é a maternidade, né? O nosso Conexão Sustentável se chama Papo de Mãe, né, que a gente trouxe aí esse tema, né, devido a essa data tão importante que está chegando. E nós trouxemos aqui as nossas convidadas para a gente conversar um pouco. Então, vamos começar falando dos filhos, né? Vamos começar falando um pouquinho aí do Eric, né, da Mariana. Vamos falar um pouquinho deles aí, dessa relação. Vamos lá. Eu sou mãe de 2, né? Sou mãe do Levi e do Eric. Tenho 2 filhos, que é um de 6 anos, o Levi, depois de 5 anos, nasceu o Eric. Foi uma diferença aí boa. E hoje em dia, se eu pudesse voltar atrás, eu teria tido o segundo, com diferença de tempo menor. Mas assim, falar da maternidade para mim é uma das maiores realizações da minha vida. Tem gente que acha que nasce com o propósito de ser mãe, e eu adoro ser mãe. Ave Maria, para mim são as minhas preciosidades. E são assim, os olhos brilham quando eu falo deles. Eu tô percebendo, com certeza. E aí, a Mariana, 18 anos, mais de 2 filhos que moram fora. Fala um pouquinho pra gente. Eu já estou numa geração mais livre, digamos assim, né? Mas também não é pela idade, viu? Fiquem claro. É porque eu comecei um pouquinho mais cedo, gente. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho o Elton, que mora na Alemanha, com 29 anos. Eu tenho o Tarcisinho, que eu chamo de Tarcisinho pela delicadeza de pessoa que ele é. Não que os outros não sejam, mas Tarciso realmente é especial, mora em Portugal. Estuda Direito também, vai ser advogado igual a doutora Nathalie. E a minha Mariana, que é a minha caçula, meu orgulho, minha melhor amiga. Falar da maternidade também, para mim, é um orgulho danado. E hoje, aos 46 anos, eu digo que foi o melhor projeto da minha vida. Eu tenho filhos bons, filhos educados, filhos tementes a Deus, tementes ao bom costume, éticos, meninos de ouro realmente. E a distância hoje não me faz distante deles pelas redes sociais, por toda a tecnologia. Mas ser mãe, ser profissional, ser mulher acima de tudo, é um desafio que a gente vai conversar hoje. Mas, antes de tudo, esse desafio pautado no amor e na alegria de ter mães no sistema FIEC, de ter mães no mercado de trabalho que comungam de grandes desafios, me faz acreditar que sim, nós estamos no caminho certo. Com certeza, né? O sistema FIEC, ele conta aí com uma média de 500 mães, né? Nós temos uma média de 1.500 funcionários, mas nós contamos com 500 mães, né? Hoje nós vamos ter alguns momentos aí para comemorar essa data. Mas trazendo um pouco para o tema ESG, né? Trazendo esse tema para a agenda ESG, assim, comenta com a gente sobre as nossas ODSs, o que é que a gente engloba. A gente tem aqui, fala de saúde e bem-estar, mas também a gente tem a igualdade de gênero, né? Fala um pouquinho para a gente dessa relação, dessa data, com os benefícios que a FIEC oferece, né? Com o tema, com a letra S do ESG, do social. Muito bem, Nara. Eu estou há 2 anos e pouquinho no sistema e me orgulha muito as práticas que o RH, né, compartilha, desenvolve, vai elaborando. A cada dia a gente procura melhorar. E os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é uma agenda global que permeia por vários e vários e vários temas, correto? Em se tratando do tema mãe e do tema benefícios para a mulher nesse momento de plenitude que é a maternidade, a gente pode falar de 3 especificamente, né? É ter um ambiente que tenha a saúde e o bem-estar dessa mulher nesse momento, a gente buscar a igualdade de gênero no sentido mais da equidade, tratar o diferente como ele é, diferente. E nós mulheres temos esse diferencial dos homens, temos esse momento muito especial nas nossas vidas, certo?
E aí falar do ODS também, do ODS 8, que é trabalho digno, e o desenvolvimento econômico. Como ter um desenvolvimento econômico se não ter um ambiente de trabalho digno? É muito difícil. Responsabilidade social, que é o S do social, em se falando do social interno da instituição, eu tenho a FIEC como um exemplo. E a gente vai tratar ao longo dessa nossa conversa de tudo que a gente oferece para as nossas colaboradoras e tudo que a gente está desenvolvendo. Sim, com certeza. O sistema FIEC, ele tem toda uma preocupação, né, assim, com quando a gente trata do tema mãe, não, de modo geral, a gente tem toda uma preocupação, o que mais que a gente pode oferecer, né, para que a mãe se sinta em casa, né, para que ela se sinta acolhida cada vez mais, para que ela retorne da sua licença e ela vai encontrar esse ambiente que a Auxilia está falando, né, tranquilo, um ambiente saudável, um ambiente que ela vai se sentir bem e acolhida pelos colegas, né, pela gestão, pela a liderança e os nossos gestores de modo geral e a nossa presidência que apoia. Acho que o grande desafio, antes de qualquer um, é quando a mulher retorna da licença maternidade, ela pega literalmente o bonde andando, né? Ela passou ali 4 a 5 meses afastada e quando ela cai ali de paraquedas novamente, ela tem toda a administração de afazeres profissionais, afazeres domésticos, novo filho, toda aquela nova rotina. Sim. E assim, eu retornei de licença há 6 meses, aproximadamente 6 a 5 meses, e um grande diferencial do sistema, o meu segundo filho, os meus 2 filhos, o retorno da minha licença foi aqui no sistema, é a empatia da casa, a empatia dos colaboradores, a empatia dos gestores, né, a paciência. Sim. Isso é de suma importância, porque quando a gente volta de uma gestação, o corpo da mulher ainda está ali todo fervor, né? A gente tem mudanças biológicas, mudanças físicas, mudanças psicológicas, os hormônios estão à flor da pele, então o retorno com 5 ou 6 meses está tudo ainda voltando para o lugar, né? Então a gente vê a empatia da equipe, dos colegas, a liderança como um todo, e sem falar que a gente também tem aqui um diferencial. Nosso acordo coletivo prevê um auxílio creche, inclusive neste ano a gente teve uma prorrogação, né, eram 12 meses, foi para 15 meses, e a gente também tem aqui a nossa licença paternidade de 20 dias. Ai, Natália, a gente está falando de maternidade, você traz a licença paternidade, mas, gente, é imprescindível. Acho que quem aqui é mãe, né, e tem um parceiro em casa, sabe da imprescindibilidade do marido numa hora dessa. Né? Então, assim, o pai, ele tá ali no apoio direto, necessidade, numa saída, quando a mãe tá operada, né, essa recuperação, ela é mais lenta, e a legislação, ela traz um período de afastamento de 5 dias, 5 dias não é nada. Né, aquele primeiro mês ali é muito difícil, muito complicado, aquela atenção, aquela necessidade, e quando você tem um segundo filho em casa, né, uma outra criança, a administração, a atenção disso tudo, então assim, esse benefício para o pai é de suma importância para a mãe. Com certeza, não tenho dúvida, assim, a cada ano que vai passando, né, essa licença a gente vai sempre colocando dias a mais. A gente tinha, acho que ficava com 5, aí foi para 10. Isso. Até 2022 nós estávamos com 15. E agora elastecemos novamente para 20. E agora em 2023 estamos com 20, né? E assim... Cada ano são novas conquistas. Novas conquistas e mais conquistas virão, com certeza, né? São relatos que a gente recebe dos pais também, né? A mãe fica 5 meses em casa... E o pai, quando retorna com 20 dias, a gente já chegou, já retornou, e fica aquela saudade, mas assim, eu tô doido para chegar em casa, e eu já quero... Então, assim, vamos colocar para 30 dias RH, né, essa licença, e a gente fica batalhando justamente para isso, porque a gente sabe da importância, né, a gente sente essa importância através da mãe, né, assim, eu não sou mãe ainda, né, sou mãe de coração, né, tenho um enteado de 11 anos, que mora com a gente, assim, praticamente. E a gente tem esse cuidado, né, assim, a gente tem esse cuidado, o retorno para casa, vamos chegar em casa, a gente tem que fazer isso, e aquele acompanhamento, é porque já tem 11. E aquele que tem que ainda vai fazer 1 ano, né, que ainda tem 8 meses e a mãe já retornou para trabalhar, né, então tem toda uma ansiedade, né, e esse apoio do sistema, né, da empresa como um todo, seja da FIEC, seja das indústrias, é muito importante para até mesmo assim, a atividade dela em si, né, ela retornar de forma que ela consiga
se desenvolver as atividades dela de forma que ela não se sinta pressionada, preocupada, né, por conta disso. Mas como é que foi essa conciliação? Como é que é essa conciliação, né, tendo em vista aí que ele ainda é pequenininho, né, tem 1 aninho de idade, não é isso? Tem 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês. Como é que é Acho essa que conciliação? a maior dificuldade são conciliar 2, né? Mas vamos lá. Nara, foi muito importante sua fala quando você falou essa questão, né, do cuidado do sistema com o colaborador. E aí eu percebo, né, só para voltar aqui um pouquinho o gancho antes de falar da conciliação, cada vez mais as empresas buscam, né, o bem-estar do colaborador. E, gente, isso é de suma importância. Quando você tem um colaborador feliz, um colaborador satisfeito, você tem mais produtividade, você tem mais resultado, né? A partir do momento que você tem um RH focado no desenvolvimento de pessoas, que aqui a gente tem esse diferencial, né? E eu fico muito contente que eu vejo cada vez mais as empresas focando nisso. Você tem um desenvolvimento profissional para a indústria em geral, para as empresas, um resultado mais positivo. Então, isso é de suma importância, esse olhar para o nosso colaborador, em geral. Né? Para mim, Nara, né, voltando aqui à resposta, o maior desafio é a noite, né? Essa conciliação, porque assim, eu tenho 2 filhos, e aquela frase que nenhum é igual ao outro, né? Eu acho que assim, é perfeitamente correta. Enquanto no primeiro eu não tive nenhum trabalho, eu até brinco, se o primeiro tivesse sido o segundo e o segundo tivesse sido o primeiro, não teria vindo o segundo. Porque eu tenho um grande problema ainda com meu segundo filho com a noite, com o sono dele. Sim. E o maior desafio é eu acordar no outro dia que a gente tem toda uma rotina intensa de trabalho. Sim. E é um trabalho que exige concentração, né, demandas estratégicas, atenção, foco. Esse é o maior desafio. Mas tá dando certo. Eu até brinco que, assim, que de manhã acho que parece que zera, assim, eu amanheço outra pessoa, parece que eu tive uma noite de sono. Aí quando é no final do dia o cansaço vai batendo. Mas eu tenho uma rede de apoio muito grande. A empresa também, assim, às vezes a gente tem uma flexibilidade, precisa levar para um médico, né? A gente conta com essa parceria da instituição, né? Uma remarcação de reunião que precisa, ou um babá que não foi naquele dia, fica home office naquele dia que é necessário. Então, esse olhar também na instituição profissional é muito importante. E a gente vai driblando os desafios que faz parte, né? A mulher hoje em dia, ela vem galgando uma posição profissional cada vez mais de igualdade com o homem, né? Mas em troca disso a gente tem uma série de papéis. Porque a gente vai galgando, mas a maternidade, a obrigação com os filhos, a casa, a gente continua com tudo isso. Mas vai dando certo, a gente vai driblando ali os desafios, né, e vai conduzindo da melhor forma possível. E foi interessante você falar nesse ponto, né, dos desafios, de chegar em casa e ter várias atividades para fazer. Esse é um tema que a gente vai abordar na nossa ação do Dia das Mães, né, logo mais dia 12 de maio, na sexta-feira. Todas as mães estão convidadas, já receberam o convite, e a gente vai falar justamente disso, né, e falar e ressaltar o nosso apoio enquanto a isso, né. Nós vamos trazer a nossa promoção da saúde, o SESI, que vai vir fazer um momento com as mães para mostrar essa vivez, né, assim, tipo assim, eu sou mãe, eu tenho as minhas atividades, eu tô chegando em casa, tem várias atividades, mas assim, eu tô viva ainda, então vamos lá, né, eu tenho força para trabalhar, para a maternidade, para virar uma noite, quando o Levi não tiver, sei lá, não dormir, ou o Eric, do mesmo jeito a Alcila já deve ter passado também muito por isso, né, mas assim, ter essa certeza de que a gente pode confiar e de que a gente tem essa flexibilidade na nossa instituição, né? A flexibilidade, porque isso vai sempre acontecer alguma coisa, que a gente vai precisar de um apoio. O apoio não é quando eu volto da maternidade, já voltei, tô bem, meu emprego tá aqui, tô tudo certinho, mas outras coisas acontecer na frente, né? Como uma consulta, como uma babá que não foi, e a gente ter esse apoio é muito importante. Né, da nossa gestão, né, da nossa liderança como um todo. E aí eu vou perguntar para a Alcileia, né? A Alcileia já tem a Mari, de 18 anos, né? Mas assim, no passado, como que eram esses benefícios? Existia essa possibilidade? Era uma possibilidade, era assim, distante? Ou era alguma coisa presente? Como era que funcionava?
Olha, Nara, na minha experiência... Não estou falando de idade, hein? Vamos falar aí dos nossos das benefícios, experiências, das né? experiências, exatamente. Eu tive uma oportunidade, na época eu entendia mais como, puxa, não estou no mercado, mas nas 3 gravidez eu não estava trabalhando CLT, com 8 horas de trabalho. Mas as minhas irmãs, sim, eu tenho 4 irmãs e 2 delas já eram mães. E a gente comungava muito isso. E eu sou totalmente solidária a você, a mães que passam por esse desafio. Eu não imagino como seria a minha vida e ter que voltar para o trabalho com uma criança de 6 meses. Os benefícios existiam, evoluímos muito em toda a temática da responsabilidade social, nos requisitos legais, isso é bem verdade, estamos evoluindo. Ter a rede de apoio é substancial, fazer o papai entender que ele não apoia, ele divide, sim, porque senão quem me apoia, a responsabilidade é minha, eu estou aqui para apoiar. Isso tem avançado muito na relação da sociedade com o tema. Então, assim, somos um casal, temos uma vida em conjunto e a gente divide ela, então a gente divide todos os afazeres e as responsabilidades. Não eu te apoio, mas você realiza. Dentro da responsabilidade social das empresas, tem diversas políticas que podem ser inseridas. Mas eu também, nessa fala de solidariedade, eu trago a fala da Nathalie, a empatia. Gente, onde uma mulher está, que ela carregue todas com ela. Que a gente seja uma rede de apoio, sim, interna na instituição e ter o entendimento que, por mais que eu não tenha tido essa experiência, mas eu buscar perceber o quão desafiador é para essa mãezinha deixar esse menino em casa. Gente, eu já chorei horrores para deixar os meus filhos no primeiro dia do colégio, e a gente já está falando de 5 anos de idade. Imagina deixar. Vocês sabem, eu sou paraense, moro no Ceará, e não tive rede de apoio, era sozinha. E se eu tivesse uma CLT 40 horas, sim, teria que deixaria com quem? E esse desafio da creche, eu tenho que decidir se eu deixo com creche ou se eu deixo na creche ou se eu deixo com uma babá. Olha quantos desafios, quantas coisas para uma mulher administrar. Sim. E tem um sentimento que é maior do que tudo, que é o amor. Esse desprender, esse cortar o cordão umbilical, que a gente só corta ele fisicamente, mas ele vai resistir para o resto da vida emocionalmente. Aqui na instituição, aqui especialmente no 4º andar, onde, sim, nós ficamos, né? A gente percebe algumas mães, e uma já quase sendo mãe lá do RH, sim, sim, nossa querida amiga, e eu percebo muita empatia de todo mundo. A Vivi está amamentando, né? Ela sai mais cedo, a turma da gerência de eventos super entende, e eu li uma frase muito interessante, gente, nós somos a maioria dos seres humanos desse planeta, e somos mãe da outra metade. Olha quão importantes, sim, somos nós, mulheres. Então, foi uma frase interessantíssima, além de as mulheres serem a maioria, elas são mãe da outra parcela. Então, sim, quando uma mulher está, ela tem que arrastar as outras para qualquer tema que seja. Sejamos, sim, uma rede de solidariedade aqui na Federação e exemplo para todas as nossas indústrias e empresas. E aí, só para complementar também, Auxília, quando a gente fala da maternidade, a gente tem mães de mães, né? Verdade, sim. E aqui a gente também tem exemplos, né, de mães, mães de pet, mães de sobrinhos, né? Enfim, então, às vezes, quando a gente tem esse olhar no Dia das Mães, a gente não tem noção da quantidade de mães, e eu vejo aqui dentro do sistema essa empatia com todos esses tipos de mães, sim, né? A gente tem a mãe da mãe que precisa de um apoio maior, às vezes uma flexibilização também. Então, assim, é muito importante esse olhar também diferenciado, né? Porque a maternidade não é só ser mãe de quem você, né, gerou, de quem você fez nascer, mas também existem outros tipos de mãe. Então, isso é muito importante também no OTC. Exatamente. Complementando a fala, nós temos muitos casos, né, assim, muitos relatos, histórias, né, que chegam lá no nosso RH com diversas situações, de diversos de movimentos. E aí, no Dia das Mães do ano passado, nós convidamos
algumas mães para depoimento, mas a gente escolheu uma que ela hoje é mãe da mãe dela, né? Então, assim, foi muito interessante e foi muito emocionante também, porque é uma pessoa muito popular aqui no sistema FIEC, né? Então, assim, ela precisou de muita ajuda, né? Das amigas, das companheiras de setor, as companheiras que não são do setor, do nosso RH, da liderança dela, que ela teve um apoio, assim, incondicional, né? E ela conseguiu executar o que ela precisava de mais urgente naquele momento, com muita força que ela teve aqui dentro, né? Então, assim, muito além da força do benefício, muito além da força do que a gente propõe, do que a gente ressalta, que a gente tá ali apoiando, mas assim, é o todo, é a empatia que a Auxilia tá falando. Eu trabalhar em colaboração também, Colaboração, né? exatamente. A gente vê a preocupação das pessoas, né? E assim, até todo mundo aqui que engravida e sai de licença, a gente tem aqui o momento do chá de fralda, que a equipe se reúne para fazer. E assim, uma outra também delicadeza, né? Que parte. E tudo isso é a partir. A gente tem um ambiente de trabalho saudável, né? Exatamente. Se você vê toda essa partida, essa vontade de ajudar a colaborar, isso é fomentado por uma liderança que quer compartilhar, né, de um ambiente de trabalho saudável, para poder engajar, para poder fomentar coisas boas entre as pessoas. E esse sentimento de solidariedade, quando a gente faz esse momento do chá de fraldas, eu entendo o que você está passando, e mais do que pode contar comigo, vai dar certo. Não, se der errado, eu também estarei aqui, né? Falando um pouco da nossa instituição, Nara, nós temos hoje também, dentro dos cargos de liderança, que é uma agenda muito requisitada e comentada hoje como critério de sustentabilidade, hoje nós temos uma grande maioria de cargos ocupados por mulheres. Sim, como é que o RH tem isso? O que ele traz de números pra gente? Bom, nós estamos aí com o quadro 57%, né, de mulheres 57% do nosso corpo total de colaboradores, nós temos 57% são mulheres, e na liderança nós temos 52%. Né, na liderança. A gente trouxe isso também no Dia da Mulher, que nós fizemos agora em março. Nós trouxemos alguns dados mais detalhados que a gente pode comentar em um outro momento, né, nos próximos videocasts que vierem aí. O RH vai estar sempre presente, trazendo muitas coisas. Mas, assim, e é muito impressionante, assim, quando a gente traz esse número, a gente percebe que muitas pessoas ainda ficam, nossa, 52%, né? Então, mas a gente vai percebendo que isso é um avanço muito grande, né? Nara, a maior, dentro da agenda ESG, que é qual eu mais atuante, eu posso arriscar que 70% das empresas estão lutando para manter pelo menos 50-50. Por isso que eu enfatizo muito isso quando eu falo da FIEC. Nós temos, para além de cargos ocupados, nós temos uma mulher colaborando e impulsionando para que a outra também alcance. E isso me deixa um orgulho danado quando eu olho números lá de fora. Sim. Isso, né? A comparação quando a gente trabalha com a ESG, gente, é inevitável, né? Quem é que está atuando dentro de que critério, práticas, né? As boas práticas. Temos boas práticas, somos exemplos e temos metodologia junto com a RH para alcançar isso, que é o desenvolvimento profissional. Com certeza, o desenvolvimento profissional, que a gente também tem alguns projetos, né, para o desenvolvimento profissional do nosso colaborador, mas, assim, e ressaltando mais uma vez também que, assim, as lideranças, esses 52%, nós temos muitas mães, a grande maioria, né, então, assim, trazendo em pauta do que a gente está conversando aqui, mães como a Natália, que tem um filho de 1 ano e 1 mês, né, que está aqui na nossa gerência já tem um tempo, né? Quanto tempo, Natália? Na gerência são 8 anos, 7 anos e meio. 7 anos e meio na nossa gerência jurídica. Então, assim, quantas coisas nos já aconteceram, né? Por quantas coisas ela já passou, com maternidade ou não, e ela continua aqui. Então, ela teve esse apoio da instituição, né? A gente vale ressaltar essa questão da maternidade que, não, eu sou mãe, eu posso fazer tudo isso sim, né? Se eu tiver um apoio em casa e um apoio na instituição que eu trabalho, eu posso. Eu não só a gravidez, a maternidade, pós-parto, é uma fase. E ela passa. Não perca seus colaboradores só por este momento, gente. É uma fase. E quem entrega e compensa quando volta. Com certeza. É verdade.
Alcila, você falou um pouquinho aí dos números, né? Empresas estão lutando para chegar aí nos 70%, né? Estão com 70%, para chegar nos 50%. Isso. Mas o que é que você percebe nas práticas dessas empresas? Assim, o que é que você acha que ainda falta aí um estalo para a gente poder chegar nesse número? Você consegue dizer para a gente? Infelizmente, nós somos uma sociedade muito masculinizada, né? E não por acaso ou por preconceito, não. Vamos tirar, assim, né? Esses pontos, né? Mas por uma questão de história. Uhum. As mulheres lá no passado era aquela mãe de família que ficava realmente em casa e o esposo que saía para laborar, para ganhar o pão de cada dia. Sim. Isso é uma história do mundo e no mundo. Toda a sociedade passou por isso. Se a gente bem olhar desde lá da Idade da Pedra, era a mulher que ficava ali na caverna e o homem saía para caçar. É um desafio para buscar essa igualdade de gênero, muito porque somos e fomos um público muito minorizado, menor assistido. Eu gosto mais do termo menor assistido dentro do mercado de trabalho. Uhum. E quando a gente fala em buscar a igualdade de gênero, quero pontuar uma coisa, não tem nada de mimimi, gente. A questão é ler currículo sem olhar para o sexo. Uma pessoa, um indivíduo, um ser humano com a mesma formação de todos que estão ali à mesa de um RH, tem a mesma oportunidade, né? É claro que vai ter um vencedor da vaga, vai receber aquele trabalho, mas não é o sexo que o define. E se uma qualidade técnica, uma qualidade pessoal, um desenvolvimento de carreira que ele almeja mais lá na frente, a sua própria carreira já desenhada antes daquele momento. E sim, nós somos a minoria ainda no mercado de trabalho. E sim, ainda nos deparamos com alguns tipos de preconceito, em especial nesse sentido da maternidade. Poxa, mas eu vou ter uma pessoa 6 meses, 5 meses, 4 meses fora, e aí quem compensa? Gente, mulher, ela vai fazer e ela vai compensar, né? A gente tem que tratar 2 pontos. O custo de uma rotatividade dentro de uma empresa, ela é alta. Sim. Quando uma pessoa sai de uma empresa, ela não leva só o currículo, ela leva toda a história da empresa consigo, ela leva todo o know-how da empresa consigo, porque ela aprendeu ou até ajudou a construir. Sim. Ela leva para o seu concorrente, ela leva para o mercado. Então, ter essa questão do desenvolvimento e uma política de retenção de carreira. E quando vem isso? Tudo bem que ela tire esse momento que é de lei e é de direito, mas eu, empresa, tenho políticas que a desenvolvam, que a retenham, porque ela vai entregar. Porque um funcionário satisfeito entrega muito mais. Muito mais. E um quadro de mulheres, como temos aqui na nossa instituição, ainda é um ponto fora da curva, mas que bom que ele está mapeado. Sim. Então, as outras indústrias, as empresas já sabem onde é que eu vou agir. E tem políticas, você bem sabe, de RH para retenção de talento. Sim, com certeza. Nós temos políticas, sim, e é muito importante assim, a gente ressaltar o movimento que é feito para a gente também, porque assim, a gente tem ações para reter, né? Mas a gente tem muitos movimentos que a gente faz individualmente, muitas vezes para a gente tentar, né, trazer esse movimento de reter. Mas vou perguntar para a Natália agora, né, em relação, voltando um pouquinho aqui para as práticas aí dessa questão do retorno, né, assim, quando você retornou depois da sua licença, o primeiro mês, vamos colocar o primeiro mês que é sempre mais difícil, eu vou falar isso por conta das mães que chegam lá, né, que estão retornando e tal, e elas saem 1 hora antes, né, para amamentar, né, a gente tem isso no nosso acordo. Como é que foi essa experiência? Você viveu esse momento de estar saindo mais cedo ou não?
Assim, o ser humano é um ser humano que se adapta muito fácil, né? Eu até brinco. Como a gente se adapta fácil às situações. Eu, particularmente, Nara, por questões de logística, eu não saí mais cedo, certo? Eu estendi um pouco mais meu horário de almoço. Certo. Como eu ia na hora do almoço para casa, então eu preferia estender esse meu almoço, mas cumprir a jornada do meu expediente normal. Amamentação, eu amamentei ainda, ainda amamento, inclusive. Então, assim, por isso eu achava melhor fazer essa extensão. Fazia retirada do leite aqui na federação também, né, contei assim com esse apoio que eu digo, porque às vezes era uma reunião, eu estava ali tirando e a equipe assim ajudava, né, ela não tá aqui, conseguia driblar. Então, assim, para mim foi muito importante esse período, né, porque eu me adequei dessa forma. Mas cada colaborador faz o uso, né, conforme a sua rotina de vida, de trabalho, mas eu utilizei dessa forma. Para mim foi muito importante, porque é um bebê de 5 meses, meu tinha 5 meses quando eu retornei, né, ainda é muito dependente da mãe. Sim. Né, eu não deixei em creche, ele ficava em casa com a pessoa, ainda fica, mas existe o vínculo ainda muito forte. Né, a gente tem aquele desafio de poder administrar essa necessidade que a criança ainda tem, mas é isso, né? A gente vai tentando suprir de alguma forma. Para mim era melhor ir na hora do almoço, porque eu acho que a criança, muito tempo longe da mãe, acho que aquele vínculo, quando é suprido no intervalo, seria melhor. Então eu administrei dessa forma. E essa é uma ação que em breve, né, Auxileia, a gente está aí, o RH junto com o Núcleo ESG, a gente está tentando aí uma nova ação, um novo projeto, né, para essa questão de dar um maior conforto nessa questão aí, se mães resolverem ter a mesma prática que você teve, né, de não sair uma hora mais cedo, a gente tem um espaço totalmente adequado, né, para esse movimento. Nós estamos chegando ao fim do nosso papo. Vocês querem fazer mais alguma consideração? Quer fazer alguma consideração, Léa? Só ressaltar as políticas, né, de responsabilidade social de qualquer empresa. E que me orgulha muito aquelas que temos. E essas que estamos desenvolvendo. A gente, junto com a RH, tem tido muito apoio na área de trazer ideias a partir de uma escuta muito ativa. Sim. As experiências de, poxa, preciso retirar o leite, todo mundo sabe, a importância de uma amamentação para a saúde do bebê, Sim. certo? Então, ouvi isso, ouvi aquilo, e se? Eu gosto, a minha frase ali no núcleo, e se? Sim. A gente tem que pensar além da vírgula. Exato. E se nós pensássemos isso? Então, esse apoio de desenvolver políticas vai muito no tato. Sim. Essa escuta ativa e essa rede de colaboração e empatia que a FIEC tem, e é fundamental que se tenha em qualquer empresa. Eu queria deixar aqui registrado a minha felicidade de trabalhar aqui no sistema, né, como a Auxilia muito bem colocou, essa importância, né, dessa colaboração, da empatia, da rede de apoio não só pessoal, mas a profissional também. E agradecer, né, a oportunidade de estar compartilhando aqui um pouco da nossa vida. Acho que é legal esses momentos, né, para quem às vezes não conhece muito bem a gente. Sim. E destacar também da importância da gente que é mãe ter o nosso momento. Né, porque muitas vezes a gente se ocupa com a vida profissional, com outro filho, com o trabalho, e a gente esquece de si. Então é muito importante a gente estar bem primeiro. Meu marido até brinca às vezes, tu não tem peso na consciência não de fazer isso, o menino tá doente em casa, eu não tenho peso na consciência não, vou. Porque se a gente não estiver bem consigo, né? Então as mães, as mulheres em geral, né? Tirem um tempo para si, para se cuidar, ali 20 minutinhos, meia hora, 40 minutos, para poder dar conta de tudo isso. Dar conta de tudo isso também, né? Eu também agradeço demais, né? Parabenizo aqui as minhas colegas de videocast hoje, mas também parabenizo todas as mulheres do sistema FIEC, né? Da indústria como todo, representado pelas nossas mulheres, que a Casa da Indústria é a casa de todas as indústrias do Estado, e que a gente está aqui à disposição para trazer essas mentorias, esses exemplos, como é que eu implemento uma prática social nesse sentido. Nós temos o RH que faz isso melhor do que ninguém, mas precisando também lá no núcleo, a gente está sempre à disposição. Sem dúvida. E eu quero agradecer demais a participação de vocês, né? Para mim foi uma honra
ter esse momento com a Natália. A Alcilé já é minha super parceira. Eu estou indo no comitê SG junto com ela também, mas a gente está sempre trocando. Foi muito importante esse momento, realmente, as vésperas aí do Dia das Mães, né? E só pegando aqui um pouquinho da fala da Natália, esse cuidar dela, né? O tema do Dia das Mães do Sistema FIEC esse ano é cuidar de mim para cuidar de todos. Olha aí. Olha o spoiler aí. Não, o convite saiu hoje. O convite saiu hoje. Você estava ocupada. Eu estava extra. Estava dando entrevistas. Mas assim, o convite saiu hoje. Foi um tema muito bem pensado, assim. Eu fiquei tipo, Juliana, que é a minha coordenadora, eu quero fazer esse tema, né? O Dia das Mães, ele é amor, né? Filho é amor e a gente já sabe. Mas assim, vamos pensar na mãe como mulher também? Vamos trazer, vamos resgatar isso um pouco? Vamos fazer essa reflexão, né? Não permita que nós nos perdemos ao longo do caminho também. E assim, o RH precisa enfatizar isso cada vez mais junto à instituição, né? Para que vocês percebam, entendam ainda mais, cada vez mais o apoio que a gente dá. Então, quando a gente foi pensar nesse tema, quando a gente construiu que a gente cuidar de mim para cuidar de todos, é isso. Assim, ficou muito nítido na minha cabeça, né? Então, assim, é o que a gente vai conversar no dia 12, né? Estão todas as mães convidadas, nós teremos a ação aqui na Casa da Indústria, teremos em todas as unidades do Sistema FIEC, vai acontecer tudo no dia 12, Juazeiro, Sobral, né? Já está tudo pronto, já está tudo preparado para poder receber vocês do jeito que vocês merecem. Né? Então, assim, eu agradeço muito ao Alcilé pelo convite, né, estar aqui hoje. O RH com certeza vai vir várias vezes aqui, né, e assim, eu vou vir novamente, com certeza, já estou me convidando. Na agenda, já tá na assim, agenda. Com satisfação muito grande, assim, eu amo muito falar das nossas práticas, do que a gente faz, né, a gente faz muita coisa legal, e eu acho que isso tem que se expandir muito além das nossas mídias, aqui, no bate-papo, num momento como esse, descontraído, leve, porque a gente está falando para os nossos colaboradores, né? Então, assim, a gente tem que se tornar mais íntimo dele, sim, né? Então, eu acho que foi, assim, muito crucial esse momento, né? Então, a gente encerra aqui o nosso videocast, né? Com Conexão Sustentável, e a gente aguarda vocês no dia 12, né? E nos próximos, né? Nos próximos videocasts a agenda tá cheia, eu acho que não tem mais nem vaga para o mês de maio, né? Mas a gente aguarda vocês, então, no nosso próximo encontro.